Amém, irmãos? Vamos agora para a nossa live de leitura, nesse dia 11 de agosto, no livro de Isaías, profeta maior, livro que tem 66 capítulos, e hoje nesse dia 11 de agosto, vamos ler os capítulos 55 a 57. Amém? 55 a 57. Senhor Deus, Pai da eternidade, buscamos, Deus, em primeiro plano a Tua palavra. Buscamos, Deus, que o Senhor seja a primeira pessoa a morar no nosso coração, para que nós possamos ser a segunda morar no Teu. Então, meu Deus, eu tenho fé, tenho muita esperança de que o Senhor vai salvar, Deus, toda a minha família, irmãos, sobrinhos e assim por diante. Seja bem-vindo nessa leitura, Espírito Santo. Abra sua Bíblia agora, em Isaías, no capítulo 55. Vou lhe dar 3 minutos ou 1 para você me acompanhar e que Deus tenha hoje o melhor para você, tá bom? Ele que cuida de você, Ele que te dá o fôlego de vida, Ele que te desvia das doenças, Ele que te dá saúde para que você também esteja presente nesta leitura. Estamos aqui no campo missionário, passando esses dias aqui, fazendo a obra, vontade de Deus, que neste campo estamos construindo o nosso templo para adoração ao nosso Deus. O templo está bem ali, daqui a pouco também, né? Nas próximas lives, estarei fazendo lá bem próximo para ver como está o andamento, para você ver como está o andamento da obra. É Iranduba, ramal do Santo Antônio 2. E a nossa congregação, irmão, Igreja Sede, fica no bairro do Armando Mendes, localizada na rua Igarapé Araçá, número 52. Igreja Pentecostal da Aliança Poderoso Deus. Amém? Então essa é a nossa congregação. Vamos lá? 55. Todo povo é convidado a procurar a salvação. Quando ele fala aqui todo povo, ele está falando todo. Com certeza, aquele que crê. Somente. Porque se tivesse no plural, estaria todos os povos. Mas é todo. Seja somente aquele que crê. Porque se fosse de fato todos os povos, aquele que não crê também seria. Mas para isto, a condição livre de você alcançar a salvação, a condição livre, é se você crer. Se crer, se não crer, você já sabe, né? Será condenado. Se não crer. Então vamos lá. Todo povo é convidado a procurar a salvação aqui no capítulo 55. E assim diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos,
e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, não os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, aleluia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante vossa face, e todas as árvores do campo beberão palma. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sassa crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Aleluia. Glórias a Deus. 56. Promessas aqueles que guardam o sábado. Promessas aqueles que guardam o sábado. Assim diz o Senhor. Mantende o juízo e fazei justiça. Porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar a mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guardar a sua mão de preparar algo mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu conserto. Também lhes darei a minha casa, e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos, e as filhas, ao nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa, de oração os seus holocaustos, e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia! As faltas e os crimes de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda juntarei a outros, aos que já se ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam os tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Irmãos, eu quero declarar para você agora que esses são aqueles que diz assim: eu sou salvo em Jesus, mas eu consumo bebida. Eu bebo cerveja, eu bebo cachaça. Eu sou salvo em Jesus. E eu faço isso porque a palavra de Deus, nas cartas de Paulo, ela fala que não vos embriagueis com vinho, né? Porque há dissolução. Só que alguns falam que não, o pecado é embriaguez. De fato é.
a embriaguez é pecado. Só que estes bebem até não se embriagar. Bebem uma porção até ficar mais ou menos ainda lúcido e para. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você agora. Se você que está em Cristo Jesus ainda faz essas coisas para satisfazer a sua carne e não abrir mão do mundo, você é um candidato aí para o inferno ainda hoje. Porque Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Preste atenção no que eu disse para depois você falar que eu estou amaldiçoando você. Não estou falando isso. Eu estou falando que você diz que é salvo em Cristo e ainda está fazendo as antigas práticas, você está condenando a si mesmo, a sua alma no fogo do inferno e trazendo juízo severo sobre você. Porque você está usando o nome de Deus em vão. Está colocando o nome de Jesus no anátema, fazendo-se Jesus amaldiçoado de novo, por causa desse seu pecadinho de beber cerveja até não me embriagar. Porque a embriaguez é pecado. Se eu não me embriagar, eu não pequei. Para com isso. Tome vergonha na sua cara. Passa na sua cara um semacol, um óleo de peroba e volte para Jesus. Abandona as velhas práticas e siga a fé na palavra de Deus, abrindo mão do pecado. Não abra mão da sua salvação, mas larga o pecado, abre mão do pecado. Não volte mais botar a mão lá. Amém? Não há desculpa para pecar. Você peca porque você quer, porque você não quer ser liberto. E você não vai pegar carona na Bíblia para se salvar, não. Tem que nascer de novo, da água e do Espírito. E as velhas práticas têm que ser deixadas para trás e alcançar para as que estão diante de nós, para o alvo que é Cristo. Deixe na cruz todo o seu passado, deixe na cruz tudo que ficou para trás. Olhe para Jesus, corra para Jesus. Aleluia. Vamos aqui no 57. No 57, continuando aqui ainda, diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houveram andando na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós filhos da agoreira, semente de adultério e de prostituição, de quem fazeis os vossos passatempos, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura, não sois filho da transgressão, somente da falsidade, que vos esquentais com os ídolos, debaixo de toda árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas aberturas dos penhascos. Nas pedras lisas do ribeiro está a tua parte. Estas são a tua sorte. Sobre elas também derramas a tua libação, e lhes ofereces oferta. Contenta-me-ia eu com essas coisas? Sobre os montes altos e levantados põe a tua cama, e a eles sobes para oferecer sacrifícios, e de trás das portas e das obreiras pões os teus memoriais, porque há outros mais do que a mim, e descobres e sobes, alargas a tua cama e fazes concerto com eles. Amas a sua cama onde quer que a vê, e vais ao rei com óleo, e multiplicas os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe, e te abates até os enfermos. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança, o que buscavas achar-te. Por isso não adoeces, mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusestes. Não é porventura porque eu me calo, isso já desde muito tempo, e não me temes. Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará e a vaidade o arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra,
e herdará o meu santo monte. E disse: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz pela iniquidade da tua avareza, me indignei e os feri. Esconde-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Aleluia. Isso é o Senhor falando. Que os ímpios não têm paz. Amém? Vamos para o capítulo, deixa eu ver aqui até onde é esse dia 11. Finalizamos aqui no 57. Esse dia 11 de agosto. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Senhor Deus dos Exércitos, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse lugar maravilhoso que o Senhor nos deu, para passarmos estes dias aqui, conectarmos a nossa alma com o Senhor. Deus, obrigado. Só que eu tenho que lhe dizer hoje é muito obrigado. Amém.